A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês, aqueles que estão também nos visitando nessa noite. E eu quero destacar de forma especial, o Senhor nos presenteou, tem esse casal aqui abençoado, o diácono Ítalo, nossa irmã Vanesca, seus filhinhos Cecília e o Pedro, serviram conosco quando pastoreei em Solânia, estão lá ainda auxiliando o pastor Thales e nos fizeram essa visita de surpresa, né? Que bênção tê-los aqui conosco, vocês estão no nosso coração. Nós louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ministrar mais uma vez a palavra do Senhor. Então quero convidá-los a abrirem o texto sagrado no Evangelho de João, no capítulo 2. Como dito, estamos dando continuidade com essa série do mês de janeiro, com o tema Novo Tempo. É uma exposição no Evangelho de João. Já tratamos o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Estamos hoje no segundo capítulo, falando sobre a purificação do templo. E próximo domingo, se Deus assim permitir, falaremos sobre a nova vida que o Senhor oferece, tendo aqui esse modelo, o encontro de Jesus com Nicodemos. É um texto muito conhecido. Eu espero que Deus trate conosco por meio de sua palavra. Faremos então a leitura. Evangelho de João, capítulo 2, do verso 13 ao verso 22. A palavra do Senhor diz assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito uma azorragem de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. E disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que lhes dissera, isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te dar graças por tua palavra, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de estarmos em torno, ó Deus, da tua santa palavra, para por meio dela sermos alimentados, instruídos, conduzidos no caminho da justiça. Que o Senhor trate conosco, nos ensine sobre adoração, sobre culto. Que o Senhor venha reestruturar, restaurar o altar de adoração de nossas vidas nessa noite. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza por tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto nos fala sobre a purificação do templo. É o zelo que o Senhor tem pelo culto, pela vida dos seus adoradores. O Senhor leva muito a sério quando o seu povo o adora. A história é marcada por culto, por adoração. O povo de Deus, desde o início, foi chamado à adoração. Desde a primeira família que viveu na terra, nós percebemos a história de Caim e Abel, que gira em torno da adoração. A história de Noé, primeira coisa registrada sobre a família de Noé,
é que levantaram um culto de adoração ao Senhor. A história de Abraão, de Jacó, onde armavam as suas tendas, erguiam um altar de adoração. Percebemos toda a lei, os profetas, que instruem o povo a adorar, a cultuar, a exaltar ao Senhor. E Jesus nos traz um modelo perfeito e ensina aos seus discípulos que o Pai procura os verdadeiros adoradores, os que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Portanto, nossa expectativa é que o Senhor restaure o altar de adoração de nossas vidas. Amém? Estamos nesse contexto, onde Jesus manifesta o seu poder e sua autoridade ao purificar o templo. Eu gostaria de explicar para vocês um pouco do contexto que se encontra essa passagem. O texto descreve que Jesus está indo para uma das festas mais importantes do calendário judaico. É tempo de Páscoa. É tempo da festa que os judeus vão peregrinar e sair das mais diversas regiões para irem a Jerusalém, adorar ao Senhor. Uma cidade que tem por cerca de 50 mil habitantes. Na época da Páscoa, chegava a ter 250 mil habitantes. Imaginem, assim, a quantidade de pessoas transitando nas ruas de Jerusalém, indo para o templo. E este é o cenário que encontramos aqui. William Barclay diz, falando sobre essa sequência registrada em João: no casamento, Jesus exerceu misericórdia. No templo, exerceu juízo e disciplina. No casamento, transformou água em vinho. No templo, pegou o chicote e expulsou os cambistas. O filho vai revelar o caráter do pai. Não podemos olhar o pai, o Deus, apenas como um Deus de amor. Não podemos defender que Deus é apenas amor. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Deus é amor, mas Deus é justiça. O mesmo Deus que age com graça no casamento em Caná da Galileia, transformando água em vinho, suprindo a necessidade de um casal, é o mesmo Deus que age com ira santa e vai expulsar os mercadores, aqueles que estavam profanando o espaço de culto, de adoração ao Senhor. Nós encontramos assim, irmãos, dois momentos que o Senhor purifica o templo. No início do seu ministério, registrado aqui em João, capítulo 2, e no final do seu ministério, nos evangelhos sinóticos, em Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19, registra outro momento em que Jesus vai agir de modo de expulsar e purificar o templo. Para a compreensão dos irmãos, esse templo era dividido por alguns pátios. Existiam vários pátios que conduziam ao templo propriamente dito, ao lugar santo. O primeiro pátio era o pátio exterior, o pátio dos gentios. O segundo era o pátio das mulheres. O outro era o pátio dos judeus. Existia ainda o pátio dos sacerdotes. Agora, todo o comércio de compra e venda era feito no pátio dos gentios. O único lugar reservado para os gentios, que eles poderiam orar, meditar, procurar conhecer mais sobre o Deus de Israel, estava abarrotado, cheio de comércio. O problema é que os sacerdotes transformaram esse lugar de oração em uma feira de comércio, onde ninguém conseguia orar. O mugido dos bois, o balido das ovelhas, o arrulho das pombas, os gritos dos vendedores ambulantes, o tilintar das moedas.
as vozes que se levantavam no comércio, todas essas coisas se combinavam para converter o pátio dos gentios em um lugar onde ninguém podia adorar a Deus. Vejam então a indignação do Senhor ao contemplar essa cena de pessoas invadindo uma área que deveria ser usada para culto, que deveria ser uma ponte para aqueles que desejam conhecer mais ao Senhor. Isso é o que gera uma indignação, uma ira santa no nosso Senhor. Portanto, eu quero trazer duas verdades e duas aplicações para a igreja com base neste registro. Primeira verdade que eu gostaria de destacar, que vai nos ensinar como viver um novo tempo na adoração, é entender o quê? Que a casa de Deus, amém? Irmãos, a casa de Deus é lugar de adoração e não de comércio. O único espaço no templo aberto para as pessoas de todas as nações, as pessoas que não eram judeus, era o pátio exterior ou o pátio dos gentios. E essa área foi ocupada pelo comércio. Não poderia ser usada para culto. Mudar o propósito da casa de Deus, instrumentalizá-la para ganhar lucro, é uma distorção intolerável. Isso provoca a ira de Deus. O mesmo Jesus que compareceu cheio de misericórdia no casamento, está agora cheio de ira no templo, pois a casa de Deus havia sido profanada. A purificação do templo demonstra de forma eloquente a preocupação de Jesus com a verdadeira adoração e o correto relacionamento com Deus. Quando Jesus contempla essa cena de um culto sendo oferecido de forma deturpada, hipócrita, com motivações erradas, pessoas que estavam indo adorar o Senhor, passando pelo um átrio, passando pelo espaço que estava completamente inapropriado para adoração, e elas preocupadas apenas com o culto que iriam oferecer. Os líderes religiosos que poderiam intervir ou fazer alguma ação estavam de alguma forma compactuando e por vezes ganhando vantagens naquela situação. Jesus revela quanto ele tem zelo pelo culto, o quanto o Senhor leva a sério a adoração. Wisber diz: o vinho tinha acabado no casamento, como também a glória tinha deixado o templo. Jesus não tem uma ira descontrolada. Jesus tem uma ira santa. É o zelo pela casa de Deus que o consumia. É o que o texto já profetizava. Salmo 66, verso 10, Malaquias 3, profetizava que o Senhor iria purificar o templo. Com isso, irmãos, gostaria de trazer algumas aplicações para nossas vidas. Esse contexto denuncia muitas coisas. O Senhor está denunciando os líderes, os adoradores, está denunciando aqueles que vendiam, aqueles que participavam de alguma forma. O que nós encontramos é um coração egoísta, de pessoas que não se preocupam com o próximo, que estão interessadas nas suas próprias vontades e vivem deste modo e adoram a Deus dessa forma, e Deus, em sua palavra, nos exorta e nos chama a essa reflexão.
Nós precisamos ter um culto que agrada a Deus. E o culto que agrada a Deus, ele nos conduz a conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus. E este ato de conhecer, amar e servir deve nos impulsionar a conhecer, amar e servir o próximo, a se importar com o próximo. Amém, irmãos? Um culto, quando ele nos leva ao egoísmo, a atitudes que buscam apenas benefícios próprios, ele não condiz com o culto que agrada a Deus. O que estamos fazendo, irmãos? Para auxiliar outros, para instruí-los, para ser bênção, para facilitar, para conduzir, para ajudar. Nós somos aqueles que são pontes de bênção, somos pedra de tropeço, ou somos escândalo, ou somos os que afastam. Somos aqueles agentes do reino que revelam a glória de Deus, ou somos aqueles que escondem o lugar que deveria ser um ambiente de adoração para aqueles que ainda não conheciam bem a Deus, mas tinham interesse de conhecer. Eles ficariam naquele pátio, os mais maduros, os experientes, deveriam ir até eles e instruí-los na palavra, ler a lei, ajudá-los na oração. Mas ao invés de auxiliá-los no caminho do Senhor, eles criaram obstáculos, impedimentos, criaram barreiras, dificultaram. Que o Senhor nos guarde, irmãos, disso. Que o Senhor nos livre. Que o Senhor nos faça um povo que ama a Ele verdadeiramente, ama o próximo também. Que se importa. Que busca ser bênção, que busca ser um facilitador, que instrui, que conduz, que auxilia. Que o Senhor nos guarde desse coração egoísta, de querer as coisas para o nosso interesse. Amém, meus irmãos? Eu quero trazer uma outra verdade que nos ensina como viver um novo tempo na adoração. Segundo ponto, que diz: a casa de Deus é lugar de contemplar Jesus, o verdadeiro santuário de Deus entre os homens. Jesus não apenas purificou o templo, mas também o substituiu, cumprindo seus propósitos. Para uma vida de adoração, viver um novo tempo de adoração, precisamos entender que a casa de Deus é lugar de contemplar Jesus, o verdadeiro santuário de Deus entre os homens. É o que encontramos na segunda parte desse texto, do verso 18 ao verso 22. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo e em 3 dias eu o levantarei. Irmãos, aquele templo tinha sido iniciado, era uma reforma do pequeno templo que tinha sido constituído após o cativeiro babilônico. Estava sendo construído um suntuoso prédio, cerca de 20 anos antes de Cristo. Herodes o Grande iniciou essa obra. Este templo já tinha cerca de 40
46 anos de construção quando Jesus teceu essas palavras. Ele foi chegar a ser construído em 64 depois de Cristo. E no ano 70 ele foi destruído pelo general Tito em resposta de uma revolta judaica. Então, quando Jesus diz que em 3 dias iria reconstruir, os judeus dizem: como pode, se já passaram 46 anos, tu dizes que em 3 dias? Porque, irmão, Jesus não estava se referindo àquele prédio físico de pedras. Ele falava do seu próprio corpo. Por isso, Jesus não veio apenas purificar o templo, mas também o substituir. Ele cumpriu seus propósitos. O templo, o Antigo Testamento, as cerimônias apontavam para aquilo que é maior. Apontavam para Cristo. Cristo é o templo. Jesus, ele cumpriu todos os requisitos. Ele é o Cordeiro perfeito, imaculado, sem culpa alguma, sem defeito algum. Ele é o símbolo perfeito. É o lugar de adoração. É o lugar que o povo vai se encontrar com Deus. Ele é este meio. Jesus representa aquilo que nós precisávamos. É a redenção. Ele é tanto o sacrifício como o ofertante. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele cumpre todas as exigências do templo. Não precisamos mais de cerimônias. Não precisamos mais sacrificar animais. Não precisamos mais de sumo sacerdote. Ninguém que nos leve à presença de Deus. Jesus é o nosso único sumo sacerdote. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Portanto, meus amados, Jesus, ele opera esse grande sinal. Imagina um lugar abarrotado de comerciantes e um homem iniciando seu ministério, sem muita fama, com algumas cordas na mão, tem autoridade para expulsar todos os vendedores e purificar aquele lugar. Eu imagino a autoridade de Jesus ao falar: saiam daqui, a casa do meu pai é casa de oração. E as pessoas espantadas, não podendo fazer outra coisa a não ser saírem. Assim como João relata no Getsêmani, e quando os soldados estão ao redor de Jesus e perguntam quem seria Jesus para levá-lo preso, Jesus diz: eu sou. E quando diz eu sou, os soldados caem prostrados diante. Estamos diante do próprio Deus. Saiam. E o templo foi purificado. Mas Jesus mostra: a partir de agora, entendam, a adoração é por meio de mim. Eu sou o Salvador. O culto que o Pai se agrada precisa passar pelo Filho. Glória a Deus por isso. Não estamos mais apegados a um lugar geográfico, a um espaço físico. Não precisamos adorar em um lugar específico. Nós, como igreja, como povo de Deus, membros de Cristo, corpo de Cristo, edifício de Deus, noiva de Jesus, nós que estamos unidos a Cristo, nós adoramos ao Senhor, independente do lugar, porque o Senhor já estabeleceu que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não é em Jerusalém, não é em Samaria, não é em nenhum lugar. É quando o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor de todo o coração. Amém?
Isso nos traz algumas aplicações, irmãos. Primeiro, gostaria de lembrá-los do perigo de banalizar o sagrado. Aquelas pessoas estavam tendo já um trato com as coisas de Deus de forma comum. Iam para o culto, olhavam o que estava acontecendo, já não sentiam mais remorso, tristeza, não se impactavam com aquela realidade. O culto para elas foi sendo distorcido, diminuído. Não entendiam o que era a importância de se apresentar diante de Deus, de ter uma audiência com o Senhor, de falar com o Senhor. E por vezes nós agimos assim. Perdemos o senso. Tratamos o que é santo de forma vil, como se não fosse tão importante. Não nos preparamos, não temos uma consciência clara que a nossa vida é um culto ao Senhor. Todas as áreas da nossa vida deve ser uma forma de adorar ao Senhor. E por vezes caímos num grande erro, que é fazer uma separação do santo e do profano. Uma dicotomia. Eu sou crente, eu sou santo aqui, mas aqui eu não preciso ser. Conta-se uma história de uma criança que chegou para o pastor e disse: pastor, o senhor me permite trazer 3 camas para a gente morar aqui na igreja? Uma para mim, uma para minha mãe e uma para o meu pai. Aí o pastor falou: meu filho, você gosta tanto de morar, você gosta tanto da igreja assim? Aí ele disse: pastor, é porque aqui na igreja meu pai é um anjo. Aí o pastor perguntou a ele: e na sua casa? Aí o filho falou: lá em casa ele é um demônio. Irmãos, a gente ri, mas dá vontade de chorar também, né? Porque tem muita gente que na igreja trata os filhos, a esposa, nos ambientes públicos, o seu culto é para todos assistirem, aplaudirem e falar: olha que homem, que mulher de Deus. Mas em sua casa é grosso, é grossa, distrata, agride, fala, xinga. Deus vê, meu irmão, Deus está vendo. Deus está contemplando, o semblante dele não está feliz com você, mas está caído. Deus se ira com isso. Por isso que a palavra do Senhor nos chama a um autoexame, a um retorno. Senhor, restaura, Senhor. Restaura, Pai, tu podes fazer isso. Não estamos aqui querendo, irmãos, acusar ninguém, porque quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Não tem um perfeito entre nós. Eu gosto de brincar que o melhorzinho entre a gente deixa escorrer baba pela boca, né? O melhorzinho. Mas a verdade, irmãos, é que nós carecemos da graça de Deus para poder adorá-lo, para poder exaltar ao nome daquele que é digno. Jesus reafirma seu templo. Nós somos corpo de Cristo, chamados de templo do Espírito Santo. Portanto, temos que ter zelo pelas coisas de Deus, pela nossa vida, pela vida dos irmãos. Devemos promover o Evangelho, fazer que os perdidos conheçam ao Rei da Glória. Devemos ter santa indignação contra tudo aquilo que venha manchar, denegrir, corromper o templo de Deus, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. Pelo zelo, pelo amor, nosso Senhor foi consumido. E por vezes nós seremos também. Por zelo, por amor, sofremos. Mas assim como o Senhor disse, pode derrubar, porque em 3 dias vai reconstruir. Podemos sofrer, irmãos, mas sofremos com Cristo, com Ele seremos glorificados. Amém? Eu quero encerrar esse momento trazendo uma ilustração, já convidando também o Michel Louvor aqui à frente. Naquela época,
quando um ofertante ia até o templo para levar a sua oferta pelos seus pecados, ele entregava aquele animal ao sacerdote. O sacerdote receberia aquele animal, ele iria ver aquele animal sendo imolado no lugar dele, o seu sangue escorria. Ele iria sentir o aroma daquele animal que seria colocado em holocausto para ser consumido. O cheiro da gordura, da carne sendo queimada. Então aquele homem penitente, pecador, poderia levantar as mãos para os céus e falar: Senhor, eu sei que perdoaste o meu pecado, porque o inocente morreu em meu lugar. Eu sinto o aroma do sacrifício que foi oferecido ao Senhor. Mas hoje, irmãos, nós não precisamos ver, não precisamos sentir, nós precisamos crer. Colocar nossa esperança naquele substituto perfeito, no Cordeiro Pascal, no santo que não tinha defeito algum. Mas ele foi e assumiu a nossa culpa, morreu a nossa morte. E mesmo sem ver, sem sentir, nós cremos e falamos: Senhor, eu te sou grato, porque o Senhor perdoou os meus pecados. Porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e levou toda a minha condenação. Portanto, eu creio que eu estou perdoado, justificado, recebido como filho. Amém, irmãos?